e vamos conversar com ele, que é um grande sucesso no YouTube agora, é o Rasta. E ele tem, chama-se Pergunte ao Rasta. Perfeito. É isso, Cubaninha. E a participação da nossa querida Zoe Martins, que é a nossa querida Cubaninha. Sempre é muito bom que é estar hoje aqui. um grande sucesso em todo o Brasil, onde você vai... Os mais velhos. Os conservadores. Perfeito. Os conservadores gostam. A juventude não gosta muito. A juventude Gosta. progressista. Olha, no Não, lançamento alguns. do livro Você do viu como tinha Constantino, gente? Não tinha ninguém. tinham meninas de 13, 12 anos chorando assim de alegria de me conhecer. Aí é fetiche. Não, mas se decepciona não é por com o causa Consta, que ela é muito pequena. Nossa, a hora que chega, fala, ele é anão. Consta é um Não, anão. foram com os Desculpa, pais. viu? Não, gente, Quero foram falar com mal os do Consta. pais. Emílio, foram com os pais. Eu fico Mas muito o pai feliz. obriga. É pai que Não. O pai obriga. gosta e pede pra tirar selfie. Tinham duas Forçado. meninas, irmãs, as duas eram irmãs, uma com 13 e outra com 12. Falando que acompanham meu trabalho, meus vídeos, falaram sobre meus vídeos sobre Cuba. Então, realmente acompanham. E é muito legal ver isso na nova geração. Então vamos apresentar agora o Rasta, que é o João Nogueira, que está nos Estados Unidos, pernambucano. Ele está lá. Eu gostaria que você, já que você é a maior A sensação. e você é a sensação, que você nos apresente e faça a primeira pergunta para o nosso querido Rasta, se ele permitir chamá-lo de Rasta. Já tá ok? Já tá aí, ó. E aí, eu olho pra cá, né? E aí, Rasta, tudo bem? Muito prazer estar falando com você. Há um tempo atrás, você já me chamou para uma live, peço mil desculpas, mas a gente não marcou ainda a data, mas faço questão, vou marcar com certeza. Admiro muito o seu trabalho. A Tati, minha amiga, acompanha muito você no Instagram. Tati quebra barraco. Não, Não é. A Tati SK é outra pessoa. Outra Tati. E eu queria te fazer uma pergunta sobre o Olavo de Carvalho. Como o professor Olavo entrou na sua vida e como isso influenciou a você se interessar mais por política? Foi através dele que você começou a falar sobre isso, a se interessar, a ler as obras dele? Sempre eu, pô. Olha, o meu interesse por política, ele foi uma coisa que aconteceu desde criança. Eu ia ao colégio e meu pai me levava ao colégio e toda vez eu parava no sinal e via uma criança pedir dinheiro, né? E aí às vezes a gente dava tal, e aí eu perguntei pro meu pai, eu disse, pai, por que a criança precisa pedir dinheiro? Por que ela não simplesmente pode entrar no supermercado e pegar as coisas? Tipo, eu tinha uns 6, 7 anos assim, né? Meu pai, que era um esquerdista da velha guarda, né, em vez de me explicar sobre a escassez na economia e tudo mais, ele disse, isso é o socialismo, meu filho, é o que existe em Cuba e existiu na Rússia. Então eu virei tipo de esquerda já automaticamente quando eu era criança. Então, e passei sempre meio que me interessando sentimentalmente pela política. Quando chegou a época do Orkut, isso aí vamos dar um jump, né, de uns 10 anos aí, tipo, sei lá, eu tinha 16, 17 anos quando tinha o Orkut. Eu, de esquerda, andava naquelas comunidades, né, que tinham debate de política e tudo mais, e uma dessas comunidades era aquela Olavo de Carvalho nos odeia, né? Quem conhece o velho, tipo, achar que ele odeia alguém, tipo, é uma extravagância, né? Mas tinha lá, e eu ficava vendo o pessoal zoando o Olavo de Carvalho. É o cara que foi mais zoado no Brasil até hoje, né? E eu não sabia nada dele, E aí, anos depois, eu acho que lá para 2008 e tal, eu já tinha, sei lá o quê, não lembro quantos anos eu tinha em 2008. Eu sou velho agora, então fica tudo meio embaçado. E eu resolvi procurar, sabe uma coisa? Eu queria saber o que é que esse cara diz. Aí eu li um artigo de jornal dele e eu achei muito legal. Eu acho que o primeiro artigo do Olavo de Carvalho que eu li foi um chamado Pobreza e Grossura. E nesse artigo, tocava numa questão de... Ele criticava pessoas que não davam esmola, né? Que ficavam esperando que o Estado fosse fazer tudo. E ele falava que o rico no Brasil, ele tem uma coisa tipo de se colocar acima do pobre, né? De colocar a coisa como se... é porque ele não quer trabalhar, e não sei o que lá, eu vou dar dinheiro e ele vai usar para cachaça e tal. E ninguém jamais pensa, tipo, em, sei lá, dar um dinheiro e deixar o cara ter a liberdade dele, né? E aquilo, tipo, me tocou de um jeito assim, eu digo, porra, porque eu pensava, né, em direita sempre como aquela caricatura, assim, do PSDB, né? Uns caras, tipo, engomadinhos, né? Pensando em contar dólar no Banco Itaú, ou alguma coisa do tipo, né?
depois é que eu fui fazer as contas, né, e ver quem são os grandes amigos dos banqueiros, esse tipo de coisa, né? Então, eu conheci o Olavo pelos textos jornalísticos dele, e depois eu fui procurar os vídeos do YouTube dele, e eu disse, bom, isso aqui tá legal, mas ainda é muito... Existe um limite em um artigo jornalístico, né, do que você pode conseguir dele. Você vai conseguir opiniões, assim, tipo, todo o conhecimento do cara tá, assim, condensado numa frasezinha ou outra. Não tem como um artigo jornalístico ser muito justo ou ser uma peça filosófica mesmo, né? Tipo, o discurso ali, para usar a própria filosofia do Olavo, ele é retórico, né? Uhum. Então, aí eu resolvi ler O Jardim das Aflições. Muito bom. E é uma obra clássica dele. E ali eu disse, caramba, faz tempo que em português eu não leio nada desse nível aqui. E aí eu comecei a me interessar e tal, e comecei a ler as coisas dele. Demorou muito tempo, tipo, eu virei aluno do COF recentemente, é uma coisa de poucos anos pra cá. Então, tipo, se eu falar alguma besteira, não culpem o velho não, tá? Não. É uma coisa recente. Eu tô gostando. Você tá segurando um cajado? O que é isso que você tem na mão? Cachimbo. É um cachimbo. É um cachimbo. Ai, que gracinha. Ele já vem com adereço. Ele quer dar uma tragada. Ô, Rasta, me pediram aqui para que... adereço aqui pra você, viu? Se você puder dar uma resumida aqui no que você... Porque você tem os vídeos, né? Que é o seu canal. Você tem um canal no YouTube onde você faz vídeos. Sim, produz conteúdo. Produz o conteúdo dele, que tem um endereço aqui, ó, que é o Pergunte ao Rasta. E pediram aqui para mim, para que se você pudesse aqui falar sobre esse vídeo, que são os malabarismos linguísticos da grande mídia para competir com o pessoal da rede social, que é o pessoal do YouTube, do Instagram e tal. Você quer... Veja que essa questão do malabarismo linguístico é algo que eu falo no meu programa da Brasil Paralelo, que é o Rasta News, certo? E o Pergunta ao Rasta é uma coisa que começou antes. Ele começou de uma maneira muito informal no YouTube, assim, ou no Facebook. Em 2016 eu saí andando por Nova York, né? Às vezes eu parava num parque assim e falava sobre alguma coisa que eu achava interessante. E eu simplesmente inventava o nome das pessoas que me faziam as perguntas, né? Tipo, tem os nomes, tipo Amaranto Pereira, de Dom Pedrito, tem Fafá Rabuda, que me pergunta sobre o golpe. Bonito. Né? Enfim, tem esses personagens. E aí isso me levou a, depois de muito tempo, por pressão da minha irmã Amal, que ficou ali, né? Tipo, faz o Pergunta ao Rasta, vai pro Instagram. Eu terminei fazendo o Pergunta ao Rasta. E aí as coisas foram andando e eu conheci o Brasil Paralelo, tal, e fiz parte do documentário deles de música. E depois eles queriam fazer algo descontraído, de comédia, que misturasse notícias e comédia, né, na internet. Então é nesse programa, que é o Rasta News, onde eu falo sobre jornalismo, certo? São peças de humor, obviamente, né? E com o humor é impossível você ser justo, né? Você pegar uma coisa do jeito que ela tem que ser olhada para você ver a verdade daquela coisa, você vai ter que usar tantos ângulos, você vai ter que considerar tantas coisas que, tipo, dificilmente aquilo vai ficar engraçado. Então, mas a piada que eu fiz é uma piada que toca numa verdade, né? Uhum. O jornalismo hoje, ele precisa editar as notícias e criar notícias para competir com o que tem na internet. Pô, você está na internet, você tá competindo não só com notícias, né? Mas você está competindo com memes, né? Por exemplo, a corrupção brasileira memes é muito mais interessante do que tudo que se faz no jornalismo brasileiro, né? É muito mais legal você ficar vendo aquilo ali. Então, o próprio jornalismo começa a tentar competir com isso aí. Ele cria umas manchetes que não existem, né? Por exemplo, tem um cara lá que falou: a economia despiora no Brasil. Tipo... essa é clássica. E outro que eu usei, o exemplo, foi um artigo da Vice, que é uma revista americana, um artigo em inglês, ensinando
como se deve fazer sexo oral em mulheres trans não operadas. Difícil. Porra, complexo. Tutorial. Bem Vice, né? Faz as contas. Se você fizer as contas da Nazaré aí, você vai ver que é algo mais ou menos assim o gráfico, viu? Bonito. Posso fazer a questão? Boa, pois não, Marinho. Ô, Rasta, queria muito saber, que despertou nossa curiosidade aqui, como foi teu encontro aí com o filho do John Lennon. Vocês, inclusive, tocaram no Stephen Colbert, um dos maiores talk shows americanos juntos, né? E saber também qual é a relação dele com a memória do pai dele, que, além do ícone musical, era um ícone do ativismo progressista americano também, britânico, e com várias causas progressistas, e se ele tem algum vínculo com isso ou ele simplesmente ignora, não tem nenhuma relação. Bom, eu acho que isso é uma pergunta que você deveria fazer para ele, certo? Eu não me sinto à vontade em responder por um amigo, né? Mas eu posso falar sobre como eu o conheci. Eu o conheci num show que eu fui assistir em Nova York e ele estava lá. E eu me aproximei dele, assim, eu disse, cara, você é o Sean? E ele disse, às vezes eu sou. Eu disse, eu dei risada, né? A voz é muito parecida com a do pai. E a gente conversou um pouco e tal, e ele percebeu que eu tenho um sotaque, né? Impossível, né? Tipo, se livrar do sotaque brasileiro. E ele perguntou o meu nome, ele disse, você é brasileiro? Eu disse, sim. Ele disse, eu gosto muito de Milton Nascimento e tal, ele gosta muito da música brasileira, né? Ele tem um respeito muito grande. E é um cara que tem uma cultura musical fenomenal, né? Então, eu brincando disse, ele me perguntou, o que é que você toca? Eu disse, eu toco o piano. Se você precisar de alguém um dia, ele disse, na verdade eu tô precisando de alguém agora. E a gente começou a se falar, né, tal, e trocamos mensagem e tal, e eu terminei indo visitá-lo na casa dele, a gente fez um som junto, a gente se deu muito bem, e é isso. Boa. Quanto à memória do pai, acho que tipo, o Sean é um excelente filho, né, cara? Tipo, ele é um cara que tá sempre promovendo a memória do pai, promovendo a memória da mãe, né? E é um cara muito respeitoso, é um cara muito pacífico. Boa. Rasta estava abordando aqui, vendo seu conteúdo no YouTube, e aí esse Pergunte ao Rasta, tem uns 8 episódios, se eu não me engano, né? Aí tem o Como Ser um Conservador, aí tem liberalismo, capitalismo. Como é ser um conservador? Olha, para mim, é basicamente entender que é mais fácil você cagar com as coisas do que você construir as coisas. É basicamente isso. A mensagem conservadora para mim é essa. E veja, eu sou um cara que eu não venho de uma cultura conservadora, né? Eu tô no meio de gente progressista e tal. Só que eu sinto que a cultura no mundo hoje ela é excessivamente progressista. Então, sempre no mundo você vai ter tipo os almofadinhas e você vai ter ali as cigarras, né? Que é aqueles caras, né? Tipo, que são meio que os tolos sagrados, né? Que eles chegam e por meio de uma certa fricção, assim, o estilo de vida deles é algo que meio que até incomoda um pouco. Tipo, que cara estranho aqui, né? Tipo, esse cara me provoca um desconforto. Eu sou um cara que provoca um desconforto, de certa forma. O problema é que hoje estamos tentando fazer com que esse desconforto seja a regra. E aí, ao fazer isso, a gente termina acabando com o que possibilita que exista esse espaço, né? Eu me considero um vagabundo profissional, né? Não vou mentir. Então, para você ter uma boa vagabundagem, você precisa de uma boa civilização capitalista, com julgo da lei, com vários almofadinhas fazendo o que eles têm que fazer e tendo os direitos dele garantidos, tá entendendo? Para que você possa haver aquele excedente onde as pessoas se interessam por um entretenimento, uma banda de rock, uma coisa, um divertimento, tá entendendo? Você vai, a Zoe pode falar isso melhor, né? Em país comunista você não tem campos de vadiagem, né? Você tem campos de trabalho, né? Então, eu sinto que ao tentar fazer culturalmente que a vadiagem se torne um modus operandi da sociedade, a gente vai terminar, tipo, acabando com aquilo que condiciona a boa existência do vagabundo. Então, em tempos assim, faz-se necessário que o vagabundo torne-se conservador.
Então, mas você acha, isso aí não é... Por exemplo, a gente estava falando agora da linguagem, me mandaram um negócio aqui que é assustador. Nem sei se é verdade ou se é mentira, isso aqui é fake news, tá? Mas tá aqui, ó. Concurso de Miss França é processado por escolher candidatas por critério de beleza. Mas o concurso é do quê? Eu não consigo entender. É isso, é verdade? Foi processado porque o concurso ele tem um critério de beleza. Esse exagero, eu acho que não é do povo comum. Eu acho que isso está muito mais dentro da própria rede, da rede social. Eu não sei se as pessoas normais... Elas se preocupam com isso. É ridículo. Parece uma isso, piada. né? Parece brincadeira. Olha, o homem comum, ele é conservador. Ele pode não ser conservador politicamente, mas ele é conservador com aquilo que lhe cabe, né? O homem comum, ele tem que fazer o quê? Ele tem que sustentar a família, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer todo tipo de coisa. Geralmente, quando eu converso com amigos progressistas meus, eu tento ir pela arte que eles fazem, né? Tipo, alguém é um músico e é progressista e tal, e a gente tá conversando, e aí eu invento uma ideia assim, e se a gente pegasse aqui e colocasse um xilofone distorcido com o som de com o som de um ganso sendo estuprado. O cara vai dizer, eita, me parece uma extravagância, né? E a gente vai trabalhando a partir daí. Todo mundo é conservador com aquilo que lhe cabe, né? Principalmente o cara que tem um craft, o cara que é bom em alguma coisa. Para você ser bom em alguma coisa, não dá para você ser revolucionário naquela coisa, pelo menos não no sentido revolucionário daquela destruição em cima da destruição, tá entendendo? Aquele ciclo eterno. Agora, então, o povo, ele é conservador no mundo inteiro, certo? Acontece que o povo brasileiro, ele também é conservador, só que a ele foi dado narrativas de esquerda. Por exemplo, é engraçado, eu venho de um lugar, né, eu venho de Pernambuco, e Pernambuco é um lugar que tem um sentimento conservador forte, tem um orgulho com aquela coisa da Revolução Pernambucana, né? Tipo, o pessoal toca Salve a Terra dos Altos Coqueiros, tipo, todo mundo já se arrepia, né? Tipo, madeira de lei que cupim não rói, toda aquela coisa. Esse sentimento, ele é naturalmente conservador, né? Mas, no entanto, o pessoal foi muito cooptado pela narrativa de esquerda, certo? E aí eu não estou nem falando do progressismo, mas eu estou falando de esquerda, aquela esquerda do PSB, aquela coisa do PT de Lula, meio raiz, assim. E a razão pela qual eu acho que as pessoas vão atrás disso é uma razão conservadora também, é porque o pernambucano, ele também tem uma suspeita muito grande de paulistas, de mineiros, de gaúchos, de todo mundo do Sudeste e do Sul que tente mandar naquele lugar, tá entendendo? Então, o PT durante muito tempo, com alianças com oligarquias locais, como os Arrais e tal, conseguiram entrar no imaginário desse povo como isso aqui é o seu nacionalismo, tá entendendo? Sim. Obviamente, hoje a coisa na esquerda degringolou muito para a lacração, muito para essa coisa progressista. E essa é uma coisa importada. Isso é uma coisa importada. Todos esses termos que a gente escuta aí no Brasil, tipo lugar de fala, né, empoderamento, esse tipo de coisa, eu já estou escutando aqui nos Estados Unidos. Sim, é velho. É uma pauta antiga. Mas aqui, mas aqui, porque você tem os canhoteiros raiz, que é o PCO, que brigam com o PSOL. Isso aí é pauta do PSOL, que é essa canhota mais moderninha, para Frentex, que é não sei o quê, inclusão, esse papo. No meu tempo de esquerda, eu cheguei a conhecer umas pessoas de partidos comunistas desses mais da franja, assim, né? Uhum. E o PCO, ele é visto como o partido trosco, tá entendendo? Então, assim, ele vai, obviamente, acusar os outros partidos de serem direitistas, de estarem aliados ao bolsonarismo para destruir a candidatura de Lula, essa é a narrativa deles agora.
Mas você vai ter outros marxistas, os que são stalinistas e leninistas, vão criticar o PCO porque eles são trouxas, né? Tipo, ninguém mata mais comunista do que comunista, né? Ninguém briga mais com comunista. Ô, Raça, deixa eu fazer uma pergunta pra você, meu filho. Professor. Ô, Raça, tudo bem? Muito obrigado aí pelas palavras ditas, tá certo? Tomei um susto do caralho, pensei que era o Nando Moura, mas aí eu não vi a bandana. Agora é o seguinte, eu queria que você falasse, você tá falando, você é ligado à música, né? Eu queria que você falasse da questão da cultura ideológica, você disse lacração, nos movimentos culturais, como os quadrinhos, séries e no cinema. Parece que essa coisa está se alastrando toda. Queria saber o que você acha dessa porra, meu filho. Olha, essas coisas estão essas coisas estão se arrastando e a popularidade dessas mídias está baixando junto, né? Porque o que veio para tentar incorporar, certo, as minorias, que, sei lá, na percepção deles, essas minorias estão marginalizadas, e não é o meu lugar aqui, tipo, fazer uma análise da veracidade disso ou não, certo? Mas digamos que seja verdade, eles estão fazendo da pior maneira possível, porque em vez de criarem grandes romances, grandes peças, grandes obras, né, eles estão simplesmente sequestrando o que já foi feito, aquilo que ajudou a moldar o imaginário da nossa civilização e usando isso para esse outro fim. Então, isso vai ser sempre mentiroso, vai ter sempre aquela mentira e o homem comum é sensível a ela. Então não dá, tá cada vez mais a credibilidade tipo, de ator de Hollywood, tá entendendo? Tipo, e de locação vai baixando, porque o nível da mentira tá muito grande, né? O mal, ele é especialmente mal quando ele se traveste bem de verdade e ele tá ali aquela falsidadezinha, né? Tipo, o mal, ele se propaga não pela força do mal. O mal não tem o mal não é nem um ente, né? Mas é pela a verdade que ele guarda. Um grande amigo meu me falou essa uma vez que eu fiquei com isso na cabeça. O mal se propaga pela verdade que guarda. E as verdades nessas narrativas progressistas agora, elas estão ausentes. E parece é meio uma ditadura boazinha, né? Ela se faz de boazinha para cuidar de todo mundo. Olha, eu vou cuidar de você, mas você tem que seguir a minha regra. Eu viu, queria Zoe? perguntar sobre isso. O Emílio é um pouco ditador aqui no programa. Muito ditador. Tá falando mal, Mussolini. Você sabe como eu sou conhecido aqui? Como o pequeno Mussolini. E uma cubana dizendo isso, elas entendem. Mas eu queria perguntar pro Rasta, como que ele tá vendo toda essa situação no Brasil atualmente, esse cenário aí pavoroso, né? A gente tá vendo que o Alan, um jornalista, tá com um pé na cadeia. Como você vê isso? Agora no Brasil, opinar virou crime. Eu fico com a impressão de que eu já não sei mais para quem eu tô olhando, se eu tô olhando para o Bolsonaro ou se eu tô olhando para o Biden. Eu digo isso em que sentido? O Biden deu com esse último deboche dele no Afeganistão a mensagem de que ele é um excelente inimigo para se ter e um péssimo aliado para se ter. E esse tipo de coisa que está acontecendo com o Alan, eu sinto que a gente tinha mais liberdade durante o Lula do que durante o governo Bolsonaro. É isso que eu acho triste sobre essa situação toda. Não entendi. Como é que você falou? Eu acho que a gente tem mais liberdade de falar as coisas no governo Lula do que no governo Bolsonaro. Você tá maluco? Mas onde você tirou isso? É muito cachimbo. Mas o que você tá falando? É verdade. Não, nós temos uma mídia lacradora, um bando de pilantra atrás de Lei Rouanet. Você vem falar que não tem liberdade. Tá certo, e tá em som ainda e pior é que você fala em tom professoral. Parece que ele tá aqui assistindo uma palestra. Mas não é isso que ele tá falando. Você não entendeu. Você não entendeu. Você tá aí. Você tá aí, ô carecão. Você tá no celular. Mandando foto quando ele era criança. Você tá no celular. Você não entendeu o contexto. Eu entendi o contexto. Deixa ele elaborar então. Vamos. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado. Eu não quero que
não. Então, certo? mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês da mesa. E para de ficar no celular, que senão você não entende, ô Jeg. Porra, não dá, né? O cara não Chamou o entende. cara de cachineiro. Uma valvulinha de escape tem que ter. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pra vocês. Porque a gente vê, candidato é candidato. O cara sempre vai jogar pra ganhar o voto. E mente pra Esquece. burro, Então vamos candidato. esquecer Bolsonaro, vamos esquecer Lula, vamos esquecer candidato. Vamos pensar na coisa como ela é. No todo. Nós tivemos aqui no Brasil, pelo menos há uns 8 anos ou 7 anos, um grande empoderamento do judiciário. Com estátua do Sérgio Moro. Sérgio Moro é o meu herói. Isso. O juiz entra e sai a hora que quer. Os juízes são bons, estão prendendo os políticos. Os juízes estão... Pegando os empresários lá. Perderam medo. Perderam medo, empresários presos, Aldebrecht preso. Não sei o que, Ike Batista na cadeia, não sei o que. Aí eles foram crescendo. E hoje eles estão com um baita de um poder. Por quê? Porque eles ocuparam um poder que está lá. Perfeito. Então, o que acontece? Esses caras estão poderosos mesmo. Agora, como os deputados, a Câmara, o Legislativo, o Executivo, como é que eles vão fazer para contrabalançar isso? A gente não sabe. Mas o poder está na mão. Eles estão podendo hoje muito mais que os outros. Eu não sei se está errada a minha colocação, porque esses caras eram super-heróis, meu super-herói, meu Moro, meu juiz, os caras foram tomando espaço, bicho. Eles têm todo o poder e nenhuma da responsabilidade. É só isso. Eles têm todo o poder. Eu acho que eles têm todas as responsabilidades. Todas. Não. Essa palhaçada que parou o Brasil foi por causa desses senhores. Ou não? Eles têm muita responsabilidade. Eles têm todo o poder e nenhum. A verdade é que eles não respondem pelos seus erros. É isso que eu tô querendo dizer. Óbvio que esse que é o problema. Sim, mas o cara... Não, mas pera lá. O cara, porra, a Suprema Corte guarda a Constituição. O que ele falar é cumpra-se, meu amigo. Não tem conversa. Sim, e o Senado... O juiz falou cumpra-se. Ponto final. O Senado tem o poder, inclusive, de tirar esse juiz. Eu sei. Sim, mas o assustador... Mas, cara, a justiça... Quase com a lava-toga, não, mas pera lá. Né? Quem é que melou a lava-toga? Então, mas pera lá. Sempre. Eu sei, mas aí você vai na política. Você vai na política. Ou na política. Não, eu sei, Marinho. Eu sei, Marinho. Imagina... Não, mas vamos pra sociedade. Mas aí é Marinho 22. Aí entra lá... Não, lógico que é, pô. É lógico que é. Essa é a realidade dura, crua e nua. Vamos pra sociedade. A imprensa tá quieta. Estão violando os nossos direitos, as nossas liberdades individuais. Cadê a imprensa? Tá quieta, porque a censura não chegou neles. Nessa parte da imprensa, a esquerda. A censura tá com os conservadores, entendeu? Isso que mais me assusta. Que a sociedade está ignorando completamente isso. Só um segundinho, eu vou fazer o break pra rede, Dedê. O papo tá muito bom aqui. O break pra rede, a gente continua. Ó, pra você... Aguenta aí, o meu querido Rasta. Põe aí o endereço do Rasta aí pra quem for... o Pergunte ao Rasta, o Instagram dele. E daqui a pouquinho a gente volta com esse papo aqui diretamente dos Estados Unidos. Perfeito. Vamos lá, Reginaldo. Muito bem. Então vamos lá. O que você quer falar? Eu estava falando sobre isso. Sobre a liberdade. Sobre a liberdade, sobre como a sociedade, uma parte da sociedade fica de braços cruzados, alguns até aplaudindo o que está acontecendo. Exato. Só que a censura, ela sempre começa de um lado, depois vai para o outro, e quando a gente olha, fala, caramba, estamos numa ditadura e a gente não percebeu como chegamos até aqui. Claro. E é isso que está acontecendo. Você tem toda a razão. Eles estão agindo em bloco. Sim, sim. Muito bem, deixa o Rasta falar. Pode falar, Rasta. Quando eu falei disso, é que eu não pude terminar a questão da sensação de que no governo Lula a gente tinha mais liberdade para falar, porque eles estavam tão no poder, tão com a coisa na mão, que a direita era um negócio assim, tipo, tem uns malucos falando aqui, tipo, não tem problema. Só que agora, quando você tem um presidente de direita, você tem aquela situação no Congresso que a gente tem. E você tem um movimento conservador no Brasil grande, né? Tipo, um movimento de bastante gente, aí a coisa muda. Aí o aparelhamento que eles fizeram durante os últimos governos, aí ele mostra para que é que veio.
né? Isso a gente aí está vendo o que Zé Dirceu quis dizer quando ele disse que ter o poder não é ganhar a eleição. E isso é uma coisa que, tipo, os esquerdistas entenderam muito antes da direita. A direita, tipo, foi pro poder, né? Foi disputar a eleição achando que estava ganhando poder. O poder está na mão deles. O poder está na mão do STF, está na mão de quem foi aparelhado. Quem é que vai... É que, assim, a gente pensa muito, assim, em termos de as instituições, né? Tipo, a gente gosta de pensar desse jeito, né? As instituições fazem isso, as instituições fazem aquilo. Mas as instituições são feitas de pessoas, né? Aí você bota, tipo, acha que coloca um cara lá numa pasta, num ministério, né? E esse cara vai gerir esse ministério. Não, quem vai gerir o ministério são os funcionários que estão tudo lá dentro. Que estão lá há muito tempo. Tá entendendo? Sim. O sindicato. Mas o sindicato é que manda. Exato. Então, vamos nessa linha. Vamos falar um pouco assim. Vamos. Presidente Bolsonaro e Paulo Guedes. Você que entende aí um pouco de economia e a gente está vendo o auxílio emergencial e você citou o Lula e o governo da Dilma. O que você acha dessa movimentação e se você acha que esse é o caminho mesmo e o Sami sempre bate nessa tecla que vai estourar o teto? Vai estourar. Vai estourar. Não existe isso de você diminuir o governo. Essas promessas que fizeram pra gente de que a gente vai diminuir a máquina do Estado é mentira. Não tem como a gente acreditar nisso. O Estado só aumenta. Até quando você tem o governante dizendo que vai desmontar tudo, que vai... ele pode até facilitar para algumas pessoas, certo? Mas nisso ele vai ter que escrever lei, ele vai a substância da ação governamental ela é taxar ou proibir. É isso, é só isso que o governo pode fazer, não tem mais. É isso aí. Ô, Raça, você tá... Arrecadar. Sim. Arrecadar cada vez mais. Arrecadar pra quê? Né? Ô, Raça, você tá falando da organização da esquerda, né? Que a esquerda tá muito tempo organizada. Eu sempre bato aqui que na direita ninguém aceita ser cabo, todo mundo quer ser general. Você vê dessa forma que na esquerda o pessoal aceita a hierarquia e na direita existe essa desorganização que todo mundo quer ser o presidente? A esquerda aceita a hierarquia muito melhor do que a direita. Porque na direita a gente tem... Veja, o que é que o conservador faz melhor? Ele desenha fronteiras, linhas. Aqui estou eu, aqui está a pessoa que pensa diferente de mim. Quando eu era de esquerda, né, meu primeiro voto foi na reeleição do Lula, né? E eu lembro que já tinha essa questão do mensalão, eu lembro que já tinha todo o escândalo do PT sendo mostrado na mídia e tudo mais. E eu lembro que o consenso geral na esquerda é que, sim, pode ser que seja verdade, pode ser que seja perseguição política, não interessa, é o Lula, a gente teve 500 anos de direita dominando o Brasil, porque essa é a narrativa, né? 500 anos de direita e a gente não vai permitir que o PSDB, que são essas ratazanas, que estão há não sei quanto tempo, para não sei o que lá, volta. Então, eles estão dispostos a usar da corrupção para garantir o poder, porque eles acreditam que os fins deles vão justificar esses meios. O conservador está completamente entrando nesse jogo para perder, porque o conservador, para ser um bom conservador, né, ele vai ter que o que nos protege são as regras, são essas fronteiras que a gente está lidando aqui, mas você está tratando de um inimigo que não está entrando para brigar com você dessa maneira democrática, o debate democrático. O debate democrático você tem entre liberal e conservador, né? Aí beleza, você tem um debate desse jeito. Agora, de conservador e marxista, não existe isso. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. A gente estava pela internet, aqui pelas nossas mídias digitais. Agora voltamos aqui à Rede Rádio, conversando com o pernambucano, que hoje está nos Estados Unidos. Ele é músico brasileiro e ele tem o canal dele no YouTube. Também participa do Brasil Paralelo, que é o Rasta, que é um cara que está sendo muito acessado, muito seguido e pode ser preso brevemente, dependendo aí. Dependendo, você pode ser extraditado também. Visto, né? Mas isso aí, não
não sei. Não sei como é que são as coisas, meu querido. Querido, com esse STF é tudo E a gente está possível. falando sobre o Brasil e tal, e ele tá conversando, falando meio de filosofia. Estamos conversando aqui. Quer fazer uma pergunta, Zoe? Você que é fã do Rasta? Cara, eu tenho outra pergunta muito curiosa. O nome dele é João Nogueira. João Nogueira. Da onde saiu o Rasta? Se o cabelo não é Rasta. Bom, tem duas maneiras que eu respondo essa pergunta de vez em quando. Uma é a chata, que é um apelido de adolescência, na época que a gente lá em Recife tocava nas bandas de reggae e todo mundo se chamava de Rasta, né? Tipo, rasta pra lá, rasta pra cá, rasta pra cá. Tá. De tanto chamar as pessoas de Rasta, os amigos começaram a me chamar de Rasta, tipo, já eu aqui nos Estados Unidos, né? Tipo, eu usava esse jargão, né? Mas quando... É porque tem um Rastafari, né? Sim, então, quando eu respondo isso da maneira mítica, eu sempre digo assim, não, porque meu nome é Tafari Makonnen, eu fui Raj na Etiópia, mas aí os comunistas vieram para cima de mim, então nos anos 60 eu fui a Recife, ele foi meu, né? O Tafari Makonnen foi, o Haile Selassie foi a Recife, ele esteve lá nos anos 60, e resolvi ficar por lá, conheci um cirurgião plástico brasileiro, o Ivo Pitangui, ele mudou a minha aparência, foi isso que ele conseguiu fazer por mim, né? E mandei um Zé das Couves de volta lá para a Etiópia para tomar o meu lugar, e foi esse cara que foi assassinado pelos comunistas depois, né? Coitado do Haile Selassie. Boa. Rasta, você é um cara que gosta muito de música aqui e tem aqui o poder da música. Você fez aqui pro Brasil Paralelo. O que você acha da música brasileira? Você gosta de funk, sertanejo? A gente tinha o Vinheteiro, que era um companheiro da gente, que criticava muito. O que você acha da música brasileira e desses estilos que eu citei aqui? Cara, o que está acontecendo com a música brasileira é uma coisa que está acontecendo com a música no mundo inteiro, né? O processo de industrialização e de massificação da música é o que gera esses chamados ritmos galerosos, né? Que é a coisa que é feita para vender, que é o produto da indústria da música mesmo. Assim, eu não fico falando muito sobre isso porque eu sou roqueiro, né, velho? Tipo, rock é mais um desses estilos que vem da indústria da música. Beleza, ele é um pouco mais velho, né? Talvez tenha uns elementos aqui ou outros mais complexos de uma certa forma. Mas no final das contas é tudo... Uma coisa decorre da outra, certo? Sim. A maneira que eu vejo, e isso aí é uma coisa um pouco mais complicada, eu vejo que até dentro da música erudita, esse movimento de emancipação dos elementos da música, né, tipo da melodia, da harmonia e do ritmo, foram propiciando que a gente fosse manipulando cada um deles mais em detrimento dos outros, de maneira que a gente criou umas estruturas artísticas meio hipertrofiadas, assim, né? Tipo, você escuta, sei lá, um Miami Bass, um funk carioca, tipo... e aquilo é o argumento do negócio. E, obviamente, aquilo é muito... são, como o Hermes e Renato falava, né? Ritmos transudos, né? Uma coisa bem sensualista e tal. Que em culturas onde o ritmo é predominante, é usado, né? Por exemplo, as culturas africanas, elas têm junto com a cultura indiana, são os ritmos mais bem desenvolvidos, né? Eles tratam do ritmo tão elegantemente e tão complexamente quanto os ocidentais trabalharam a melodia e trabalharam a harmonia, né? Mas, em todas essas culturas, a música ela não é vista como uma coisa light, como um mero divertimento, né? Ela tem uma função religiosa, ela tem uma função, sabe-se que é possível induzir certos transes e tal. E a gente simplesmente meio que no Ocidente a gente se apropria desses elementos, né? E vai usando na música para formar uma música cada vez mais sensualista naquela questão do apelo para vender. E cada vez mais desprovida do seu significado real, que é o que acontece quando você pega esses elementos, você extirpa eles do seu contexto original e você insere na música pop, né? Então é isso que eu acho que está acontecendo com a música. E eu acho que é algo que eu não sei se tinha como evitar, e eu também não sei para onde vai, o que é que faz para consertar
Não sei se tem concerto. Você estuda em Berkeley, né? School of Music, que fica em Boston. Diana Krall, Quincy Jones, Steve Vai e vários outros. É uma baita escola. Caríssima, diga-se de passagem. A escola mais famosa do mundo. E muito cara também. Tem prédios ao redor de Boston, vários. E você tem um curso, né? Que é a Clínica do Analfabeto Musical. A Clínica do Analfabeto Musical. O que aprende aí? Cara, no curso. O objetivo é bem o que o nome diz mesmo, para a pessoa que, velho, eu não entendo música e tal. Tudo. Veja, a maioria das pessoas que me seguem, elas me seguem porque elas estão entendendo que com esse negócio de conservadorismo e tal, existe uma coisa fundamental que é o reconhecimento da cultura ocidental como algo bom, como algo a ser preservado, né? Então as pessoas vão querendo se inteirar do que é que faz essa cultura, né? O que é que gera essas forças espirituais que mantêm essa cultura viva, que mantêm ela relevante, né? E elas buscam, por exemplo, literatura, né? Então você tem vários cursos de literatura que explicam grandes obras, né? Tipo o meu amigo Melk do Formação do Imaginário tem, o Guilherme Freire faz isso, eu faço isso também. Outras obras foram escritas em números, né? São os tratados aí de aritmética, de geometria e tal. E boa parte das nossas obras também foi escrita na linguagem tonal, né? A linguagem do som. Você pega uma partitura, você abre, você vai ter lá um monte de símbolo que corresponde a que estão organizados com uma ordem tonal. E as pessoas que querem se educar, ter uma educação liberal, né? Que querem se integrar à cultura ocidental, elas vão ter que desenvolver alguma forma de conhecimento musical, elas vão ter que estudar música de alguma maneira. E o problema é que o ensino de música ele é voltado ele é um ensino técnico, né? Ele é para dar as ferramentas para o compositor, para dar as ferramentas para a investigação acadêmica, esse tipo de coisa. Não existe muito o que fazer em relação ao ouvinte, né? Então isso foi um problema que assolou o musicólogo austríaco Viktor Zuckerkandl quando ele dava aula em Anápolis, aqui nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro, né, The Sense of Music, O Sentido da Música, em que ele adereçava essas questões, né, e basicamente alfabetizava as pessoas em música, explicando os conceitos e de onde eles vinham a partir da experiência do ouvinte, né? Então, o que eu fiz foi... O próprio Zuckerkandl fala que esse livro deve ser usado para fazer um curso, né? E eu resolvi fazer esse curso. Eu resolvi pegar esse livro. É um livro que o professor Olavo Carvalho, por exemplo, recomenda muito, né? E eu já tinha usado um pouco das análises musicais do Viktor Zuckerkandl na minha contribuição para o documentário do Brasil Paralelo, a Primeira Arte, né? Boa. E o pessoal gostou e tal, e agora o pessoal tá vindo querendo entender essas coisas comigo, né? O que é um tom, o que é que faz uma melodia, né? O que é que eu devo procurar quando eu estou escutando uma peça, né? Que tem gente que escuta música clássica para dormir, né? Sim. Então, sim. Ô, Rasta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tá fora do Brasil e até uma visão, quando a gente tá fora, a gente enxerga a coisa mais de um jeito, você não tá dentro da brigaiada e tudo. Como é que você vê o Brasil para frente? O que você acha que vai acontecer aqui desse lado? Eu não sei. Também não sabe? Se você o Rasta não sabe. Eu não vou nem... Não vai nem chutar? Nem dar um palpite? Não. Tempo para o Rasta. Desculpa. Se você quiser saber assim, coisas práticas, eu acho que o Bolsonaro ganha a próxima eleição, se não tiver algum grande desenvolvimento maluco. Mas o que é que vai acontecer? Eu não consigo ver um fim para essa questão do STF. Não tem nada que eu consiga colocar na minha cabeça assim, que não tem nenhum poder que possa fazer frente a ele. Uhum. Então eu acho que essa questão da perseguição do STF deve piorar. E assim, eu não quero ser pessimista em relação a isso. E também terminar dando um tiro no meu próprio pé. Ô Rasta, você se apresenta como conservador e você há de concordar comigo que o ceticismo talvez seja o princípio basilar ali no cerne do conservadorismo, né? É aquele sentimento de você
jamais atribuir um poder exagerado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas que vai ser capaz de projetar uma engenharia social e resolver todos os problemas do mundo. E aí eu vejo o bom nome do conservadorismo sendo apropriado aqui no Brasil e também aí nos Estados Unidos, em grande parte, pelo bolsonarismo e o trumpismo, respectivamente. E muitos cidadãos que se apresentam como conservadores acabam que caem nessa problemática da idolatria incondicional. E isso acaba que, enfim, deturpa exatamente esse princípio central no cerne do conservadorismo. Como é que você enxerga essa disposição de muitos cidadãos aqui e aí, e essa fidelidade quase que cega e incondicional ao grande líder? Eu acho que isso é inevitável. A maneira que eu posso melhor colocar, eu acho que isso é inevitável. Por quê? A gente nunca vai... eu não consigo enxergar a gente tendo um conservadorismo burkeano e tal. Até porque não é só do ceticismo que vive o conservadorismo, né? Ele vive também daquele sentimento de amor ao próximo. E quando eu vejo as pessoas que idolatram política e tal, eu tento olhar mais dessa perspectiva de como amar essa criatura aqui, do que como estabelecer a barreira que me separa dela. Porque a gente vive na época dos populismos nacionalistas. Foram eles que se ofereceram como alternativa ao globalismo. Então a gente eu como conservador, o que é que eu penso? Eu me situo num mundo onde tem essas diversas forças que querem mandar na minha vida. Nenhuma delas pode ganhar, nenhuma delas tem condição de ganhar. Nem o projeto globalista tem a condição de ganhar, nem o projeto russo-chinês tem a condição de ganhar. Talvez o que tenha mais condição, né, porque tem uma base metafísica mais forte, é o Islã. Mas ainda assim, nesse formato revolucionário dele, ele não tem como triunfar. Ou se triunfar, é o fim do mundo, né? Então, eu sinto que dentro das democracias que a gente ainda tem, a única coisa que resta pra gente é fazer aquelas alternâncias de poder ali e tal. Infelizmente, a gente tá com esses mandatos de 8 anos, né? No mundo inteiro. Os Estados Unidos está assim, e isso faz com que... Isso cria uma coisa... Eu acho que até o Ciro Gomes falou isso. O Ciro Gomes, ele é meio louco, né? Mas às vezes ele fala um negócio certo. Ele disse, porra, esse negócio de eleição de 2 termos foda, porque o cara entra e aí, em vez do pessoal se alinhar para... vamos tentar fazer com que isso aqui funcione... Não, já se junta todo mundo para acabar com o mandato do cara antes que ele possa se reeleger. Né? Sim, isso a gente está acontecendo, tipo, tanto com político de esquerda quanto com político de direita. Eu não vou entrar aqui no mérito dos políticos em si. Mas essa é a disputa de poder? É um terceiro turno eterno. A gente está vivendo sempre um terceiro turno. Nunca se governa. É sempre um terceiro turno. Exato. E eu vejo assim, tipo, se eu vou olhar de fora, né, isento de qualquer paixão, o conselho é tipo, troca de governante o máximo que tu puder, né, que é para não dar tempo, né, de ter aquela coisa deles se organizarem muito, fazerem grandes projetos e tal. Só que, obviamente, quando você vai olhar a situação concreta, essas coisas vão mudando, né, porque você teve, sei lá, tipo, você teve 16 anos aí de continuidade de um projeto que não era muito diferente do que vinha 8 anos depois com o Fernando Henrique Cardoso, né? A gente sabe do PT e do PSDB como esses dois brothers meio que compartilhavam as eleições no Brasil. Aí chegou um cara como o Bolsonaro com um discurso que atraiu as massas mesmo, atraiu a população, e ele ganhou. Se fala muito em terceira via, né? Eu vejo que o Bolsonaro foi essa terceira via, na verdade, né? O resto que se coloca como terceira via hoje é mais assim, é tipo, vamos falar na internet aqui, tipo, de maneira mais limpinha e tal, e conseguir uns seguidores e tudo mais. Eu acho que é mais isso, tipo, do ponto de vista político mesmo, tipo, de disputa eleitoral, eu acho que isso que a gente chama de terceira via, por exemplo, tipo, não vai acontecer. Então, eu acho que é inevitável e as escolhas que você tem que fazer são essas. Rasta, aqui, queria agradecer aí o papo, você disponibilizar seu tempo aí para conversar com a gente. De vez em quando eu vou encher seu saco, se você permitir, evidentemente, para que você troque uma ideia.
Tá? E vou dar o Instagram aqui, é o Pergunte ao Rasta, você acompanha aí o Rasta nas redes sociais. Ele já é um grande hit no YouTube com esse papo dele, na internet, também no Brasil Paralelo, é isso, né? No Brasil Paralelo. E, pô, obrigado aí pela conversa. Aí você tem muita gente que ouve o programa que queria que você estivesse aqui. Obrigado, viu, Rasta? Muito obrigado pra vocês, viu? Valeu, um abração pra você.